Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar a nossa conversa assim que entrar o nosso convidado de hoje. Mas o nosso assunto de hoje, então, é a implantação digital de autocontroles na indústria de alimentos. Um tema aí bem novo e bem importante também, né? Então, daqui a pouquinho o Roberto já está entrando e a gente vai iniciar. Boa noite para todo mundo que está entrando. Oi, Cláudia, que legal. Sérgio, Tamires, tudo bem, gente? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando nos comentários, tá? A gente vai tentar responder o máximo de dúvidas possível, tá? E depois também, se ficarem dúvidas, a gente vai depois ficar com o contato, né? Pode responder na sequência também, tá bom? Deixa eu ver se o Roberto já tá ali. O pessoal do Zipac já entrou. Daqui a pouquinho ele solicita, a gente já libera para começar. Olá, tudo bom? Flávia, José. Oi, Jean, tudo bem? Adai. Olá, Antônio. Tudo bem? Vamos ver se o pessoal já consegue fazer a solicitação aqui. Maria, Pablo. Oi, Lelê. Oi, Roberto. Boa noite, Larissa. Tudo jóia? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Muito Que contente de estar bom. contigo nessa live hoje. Igualmente, igualmente. Obrigado por ter aceito o convite aí, esse desafio, né? Isso aí. A gente que é da área técnica não está muito acostumado com isso, né? Eu normalmente falo atrás das câmeras, né? Mas tudo Mas bem, vamos trabalhar fica junto. tranquilo que não é só você, não. Apesar de ser professora também, é sempre sem câmera, né? Só nessa quarentena aí que a gente teve que se acostumar, mas faz parte. É Bom, verdade. para a gente começar, eu vou me apresentar, apesar de ter várias pessoas conhecidas aqui, também tem várias pessoas que não me conhecem ainda, né? Então, vou falar um pouquinho sobre o meu histórico profissional. Então, eu sou a Clarissa Barreta, sou médica veterinária, sou formada na Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, amado. Me formei início de 2009 e desde então eu sempre trabalhei com a área de medicina veterinária preventiva, né, como um todo. Sempre trabalhei direta ou indiretamente com alimentos. Na fase inicial da minha vida profissional, eu trabalhei numa grande indústria de alimentos, mas trabalhava na parte do fomento, trabalhava com produção primária, né? Mais voltada para aves na época. E aí depois, principalmente na época que eu vim morar aqui para Santa Catarina, que já fazem quase 9 anos, eu venho atuando nesse ramo, né, da parte de alimentos, tanto na indústria quanto consultoria, responsabilidade técnica ao longo desse tempo. Eu sou especialista na área de higiene e tecnologia de produtos de origem animal e sou mestre e doutora em ciência de alimentos com foco em microbiologia de alimentos. Então, aí ao longo desse tempo, né, tentando desenvolver um pouquinho o trabalho nessa área, que eu sou apaixonada, obviamente. E aí, Roberto, fala um pouquinho para nós quem é você, quem é o Ataque, dá uma ideia para nós aí. Primeiro, eu queria dizer que meu currículo é invejável. Meus Ah, parabéns. É muito imagina, bom. obrigada. Mas vamos lá. Eu sou Roberto Pavan, sou diretor da TAC Sistemas, né? Sou formado em tecnologia de processamento de dados pela Universidade Estadual de Maringá. Tenho especialização em contabilidade gerencial. Fui de tudo na área de tecnologia. Programador, analista de sistemas, especialista em redes, especialista em banco de dados, né? Sempre trabalhando na área de negócios. Mas a minha empresa, a TAC, que tem 26 anos de mercado, ela é especialista na indústria de alimentos. Nós temos um software para a indústria de alimentos. E é por isso, na realidade, que nós estamos hoje aqui, né? Em virtude do conhecimento, os clientes, a gente foi vendo essa demanda, né? E pensamos aí no IDPAC. Na verdade, hoje eu estou aqui representando o time, toda uma equipe que trabalhou comigo desde a concepção do produto, desenvolvimento, planejamento. E a gente está muito contente porque o produto ele
tem funcionado muito bem, o pessoal tem gostado muito, então o trabalho dá muito prazer dessa forma. Com certeza, com certeza. E na verdade, assim, né, cada vez mais, quanto mais o tempo passa, né, quanto mais normas são publicadas, tanto pela Inspeção Federal, quanto as inspeções estaduais, municipais, vigilância sanitária, cada vez mais a indústria, né, e também os locais de manipulação de alimentos ficam mais responsáveis por dar conta dos autocontroles, né? Então, as empresas, elas precisam, vamos dizer assim, ser responsáveis mesmo, né? Se autocontrolar, como o nome diz. Então, o que a gente percebe no dia a dia, né, Roberto, é uma dificuldade, inclusive, pelo volume de papel, pela quantidade de informações que precisam estar disponíveis, sendo processadas para realmente estar à disposição da fiscalização, né? E eu confesso que, para mim, é até uma coisa legal de imaginar a gente aqui conversando sobre tecnologia e autocontrole, porque há pouco tempo eu não imaginava que isso seria possível, né? E aí eu te pergunto, como é que veio essa ideia? Da onde surgiu a ideia do Zipac? Realmente, como a gente sempre está dentro de indústria frigorífica, laticínio, indústria de alimentos em geral, eu sempre me perguntava por que o setor de garantia da qualidade tinha pilhas imensuráveis de papel. Tudo impresso, planilhas Excel, retrabalho, né? E um dia, num frigorífico, né, o pessoal da garantia da qualidade perguntou para mim, olha, eu queria desenvolver um aplicativo para coletar o dado lá dentro do processo mesmo, para eliminar esse trabalho de anotar tudo na planilha em papel, para depois chegar e redigitar tudo. Aquela dificuldade que todo mundo conhece, que a gente vai detalhar mais, né? Uhum. Então, eu percebi que aquilo era uma oportunidade. Assim, aquele insight, né, apareceu um produto na minha frente, né? E a gente encampou a ideia e projetamos o EasyPack, né, que são para os programas de autocontrole, né? E aí nós desenvolvemos esse aplicativo que busca lá monitorar, fazer todos os registros diretamente no processo. E ele facilita muito, né, o trabalho dos monitores e dos supervisores da retaguarda para fazer toda a gestão dessa enormidade de informações que vem da área da qualidade, que é tão importante, né? No Brasil, às vezes o brasileiro fala muito mal do país, né? Mas em termos de sanidade animal, de processo na indústria frigorífica, nós estamos de parabéns, né? Nós temos o que é de melhor mesmo, né? E o trabalho, né, que vocês, técnicos, especialistas, vêm fazendo, né, trazendo novas tecnologias, capacitando pessoas, né? Isso é fantástico, porque a gente vê no dia a dia o como as empresas estão avançando nos controles, né? Com certeza. Acho que a gente tem muito a avançar, mas inclusive com essas coisas que estão acontecendo no mundo nesse ano, né? Fica mais claro para mim a capacidade de versatilidade da indústria brasileira, a capacidade de adaptação, né, que a gente está mostrando. Então, existe uma pergunta, eu vou começar a te fazer perguntas aí, Roberto. Existe uma pergunta que foi a primeira que eu me fiz quando eu imaginei, né, começar a transformar os autocontroles em digital, que foi a minha primeira ideia, quando surgiu essa demanda. Foi, claro, procurar uma empresa que fizesse isso, e aí eu cheguei até a TAC. E aí a minha dúvida era, eu consigo colocar toda a parte das BPFs dentro do EasyPack, eu consigo colocar a parte da APPCC, porque a gente sabe que as indústrias, né, que têm CIF e as que têm CISB, obrigatoriamente precisam ter esses autocontroles também. Então, né, responde aí para o pessoal, eu já sanei minha dúvida, porque já fiz, inclusive, enfim, né, já implantei junto com o ataque em empresa, mas o pessoal sempre fica com essa dúvida, é possível? Tem como? Sim, com certeza. A estrutura do EasyPack é uma estrutura aberta. Na realidade, ele vai se comportar conforme os programas de autocontrole, as planilhas são cadastradas dentro da sua base de dados. Então, cada cliente EasyPack pode ter planilhas diferentes, personalizadas, e o layout de impressão, isso que é muito legal, né? A empresa tem todos os seus processos já homologados, junto ao CIF, junto ao CISB, ou junto ao Serviço de Inspeção Estadual, né?
e isso tudo é preservado, justamente para que não haja um comprometimento dos processos que já estão homologados, né? Nós temos também templates, modelos de checklist já pré-cadastrados, caso a empresa queira acelerar o processo de implantação, né, poupar tempo, porém é um sistema com uma arquitetura toda aberta. E justamente essa flexibilidade é que permite atender a todas as normas, né? Os programas de autocontrole vieram para unificar, né? O ABPCC, o PPKO e o BPF, né? Então, Isso. eles estão estruturados em procedimentos de monitoramento, procedimentos de verificação, registros, né? Não conformidades, ações corretivas e preventivas, né? Acredito que esses sejam os pilares, né? Eu não sou especialista, mas a gente estuda um pouco, Oh, mas né? tá show de bola. Então, na realidade, nós focamos o software em cima desses requisitos, vamos dizer assim. Certo. E ficou muito interessante quando começamos a testar o aplicativo, né? Que ele é um aplicativo que pode ser instalado num celular e um tablet, né? E ele permite que faça o monitoramento das planilhas, checklists, até em locais da fábrica que não tem Wi-Fi, sabe, Clarissa? Então, isso é muito interessante porque diminui o custo de implantação, Sim. né? Muitos sistemas requerem um investimento alto em infraestrutura. O EasyPack não tem essa dificuldade, né? Com um simples celular num tablet, cadastrou o checklist, pronto, já dá para rodar. Então, isso é muito interessante. E eu acho que cabe a gente falar aqui, né, dentro dessa questão dos benefícios mesmo, e aí eu relato pela minha experiência, que uma das dúvidas que eu tinha era, primeiro, a questão dos relatórios, né? Então, tem uma enormidade de opções de relatórios, né? Apesar deles ficarem longos, porque você tem eles detalhados, você consegue fazer relatórios, por exemplo, só das não conformidades do dia ou daquele período. Então, isso é uma coisa que eu acho legal. Inclusive para fiscalização, né? Super importante. E uma outra coisa que eu acho que é legal a gente citar, Roberto, é que esse era um medo que eu tinha, né? Porque quando eu fui fazer o treinamento com vocês para implantar na empresa, eu não tinha noção se eu ia saber inserir, né? E eu, primeiro, recebi um treinamento muito bom, mas consegui com facilidade fazer, né, a implantação, colocar os autocontroles de forma bem dinâmica. E isso é legal, né, que tu falou, que cada empresa consegue dar o seu tom no autocontrole de acordo com a sua necessidade, isso é legal, não é algo engessado, né? E principalmente que é intuitivo. Para mim, a grande vantagem, né? Eu tô falando do EasyPack porque é o que eu conheço, mas a grande vantagem que eu vi é porque realmente o monitor de qualidade, quando ele pega para ir para a indústria fazer aquele conforme não conforme que ele tem que clicar ali, fica bem intuitivo mesmo. Não é algo que a pessoa tem que ter um grande conhecimento da tecnologia ou nada assim, né? Então, acho que essa era uma dúvida que eu tinha e que talvez muitas pessoas tenham também. Hoje em dia, quando se trata de interface com o usuário, né, existem frameworks, são padrões que a gente utiliza no desenvolvimento, que já sofreram de usabilidade, né, de facilidade, para justamente para o usuário entender o que ele tem que fazer naquele processo, né? Então, nós utilizamos alguns frameworks já aprovados, né, algumas interfaces aprovadas, para que isso realmente seja garantido ao usuário, né? Clarice, eu vou colocar aqui o fone de ouvido, o pessoal está reclamando, acho que do som. Fica à Vamos ver se eu vontade. consigo melhorar, tá bom? Só um minutinho. Eu até enquanto o Roberto se organiza ali, Mariana, a gente vai falar disso mais para frente, tá? Mas sim, ele é auditável. Inclusive, nós temos nesse meu caminhar, vamos dizer assim, aí com os autocontroles digitais, antes de implantar, eu entrei em contato com fiscalização em mais de um âmbito, né? Tanto federal quanto estadual, para saber quais que seriam os pré-requisitos. Naquela época não tinha nada publicado ainda. Hoje a gente já tem uma nota técnica da SIDASC aqui para os estabelecimentos de Santa Catarina, né? Que essa nota técnica ela autoriza a implantação dos autocontroles digitais mediante o cumprimento de algumas questões, alguns requisitos. E um dos requisitos
o autocontrole digital ele ser auditável. Para a gente entender um pouco melhor, eu vou até citar uma das coisas que um fiscal comentou comigo do Ministério da Agricultura, que inclusive eles gostam que a gente, além deles ter a senha deles para poder usar, né, e entrar no EasyPac e olhar o autocontrole, eles também querem que a gente dê a nossa senha como responsável técnico, consultor ali, né? E a senha do diretor da empresa, se for necessário, eles querem ter acesso a tudo para ver se alguém tem a possibilidade de apagar alguma coisa que fica. E aí eu acho que o Roberto pode, a parte técnica ele entende muito melhor do que eu, explicar por que não pode apagar, né, Roberto? Por que é seguro o EasyPac nesse sentido? Muito importante essa colocação. Inclusive, deixa eu só retornar um pouquinho na história do EasyPac, né? Uhum. Quando a gente desenvolveu o produto, estava tudo pronto. Ele foi concluído no início de 2018, né? E aí a gente foi implantando uma empresa. Aí chegamos lá, a inspeção falou, opa, não pode implantar. Tem uma norma, uma coisa que diz que tem que ser feito a caneta. Aí para nós foi um baque, assim, uma frustração. Então iniciamos junto ao CIF uma abordagem, aí a gente fez um documento que comprova que o sistema atende alguns artigos do RITFOA, principalmente em relação à preservação das informações, a credibilidade e a garantia. Então, Larissa, um ponto bem importante é que os dados do EasyPac eles ficam armazenados no servidor em nuvem que a ATAC, que a EasyPac gerencia. Então, nenhum acesso externo, extra-sistema, não auditável pode ser feito. Ele é blindado totalmente contra a fraude. Tá? Isso foi um compromisso que nós acertamos junto à inspeção. Nós assinamos um termo. Na época, o software entrou com uma portaria de inovação tecnológica, uma coisa bem interessante, que tem a nível de inspeção federal, né? Então, é por isso também que o sistema é em nuvem, justamente para ter um controle disso. Um ambiente que a gente garanta a segurança e credibilidade. O outro fator importante é que, como ele é em nuvem, esses data centers, né, que a gente utiliza, eles fazem um backup diariamente. Então, além do próprio cliente poder fazer o backup dos seus dados nos seus servidores locais da empresa, o data center também faz backup de todas as bases dos clientes. E a gente recebe então, e-mail, né, inclusive. Exatamente. E isso é uma garantia que a inspeção também pediu para que a gente garantisse que durante o período de validade dos produtos, né, existisse, ou 5 anos no mínimo, existe aquela base de dados. Então, isso está garantido. Um dos fatores também que facilita muito a implantação. Como a base de dados está em nuvem, a gente configura, dá um comando aqui, configura a base para o novo cliente, e em 5, 10 minutos ele já está podendo usar o aplicativo. Tá? Outro fator que é bem interessante, Clarice, que eu queria citar, é a questão da transparência. Então, o sistema tem um aplicativo móvel para fazer os registros e tem um website em que tanto o pessoal da área da qualidade interna da empresa, quanto os fiscais da inspeção estadual, da inspeção federal, podem, através de usuário e senha, né, acessar os registros da empresa. Então, os programas de autocontrole oficiais, né, exigidos pela legislação, um fiscal pode acessar, depois de concluído o registro, o monitoramento, depois de assinado pelo monitor e pela supervisão, ele pode tirar um relatório de qualquer lugar do planeta, né? Desde que autorizado. E tudo isso auditado, tudo isso com muita segurança. Então, facilita muito, né? E nesse sentido, Roberto, uma coisa que foi uma novidade para mim quando eu comecei a implantação, quando eu conheci mais a fundo, que eu não tinha noção, eu pensava que era mais inseguro, né, em relação ao papel. E na minha opinião, e essa é só a minha opinião, tá? Eu acho mais seguro. Por que isso? Porque fica o registro do horário que o monitor registrou. Então, a fiscalização, se ela quiser todos os dias, vamos supor, né, que tivesse tempo para isso, de ficar monitorando todos os dias o horário que o monitor registrou, ou o responsável técnico que não está lá todos os dias, dependendo do tipo da indústria, ele consegue monitorar à distância. Então, isso para mim
foi muito, né, importante. E uma segunda coisa é que a gente consegue linkar, de repente, por exemplo, no recebimento de matéria-prima, você consegue linkar ali que obrigatoriamente, para ele passar para o próximo item, ele tem que fotografar a nota fiscal. E aí a nota fiscal fica dentro do sistema. Então, isso para mim, eu acho sensacional, porque isso faz com que o monitor ele seja obrigado a estar com a nota fiscal ali, e isso fica registrado, inclusive, para a fiscalização ver. Então, assim, em nível de segurança nesse sentido, eu sei que a gente tem que avançar, e eu sei que tem muitos fiscais que ainda veem com uma certa desconfiança essa questão por não conhecerem, mas eu acho que é uma tendência, né, Roberto? Inclusive por causa da segurança. Porque o papel ele é mais fácil de manipular, na minha opinião, do que o sistema. O sistema você gravou, não tem como tirar. Então, eu acho que nesse sentido ele é algo que é uma evolução mesmo, né, nesse aspecto. E, Clarice, essa é uma preocupação muito forte aqui no projeto do software, né? Nós criamos dois recursos bem importantes. Um que é como se fosse um check-in. Então, o monitor, para fazer os registros daquele departamento, do setor da empresa, ele tem que fazer um check-in. Então, o que acontece? Ele pode fazer o check-in capturando a posição GPS naquele momento, ou em plantas que tem algum problema de comunicação, de sinal, pode ser impresso com QR Code, com o código do setor ou o código do equipamento, e aí ele tem que fazer a leitura desse QR Code para o sistema habilitar para fazer os registros. Então, veja, eu entendo hoje, eu enxergo, os empresários, eles investem em fábricas, milhões, querem fazer um produto de qualidade, querem atingir o mercado interno e externo, e o EasyPack, ele vem ser uma ferramenta para garantir que os produtos e os monitoramentos e o controle da qualidade seja feito para fazer valer todo o investimento que eles estão fazendo. Né? A gente vê hoje o empresariado do setor de alimentos, pessoas muito sérias, empresas muito sérias, fazendo coisa de qualidade. Né? Então, o EasyPack é uma ferramenta para garantir que eles dormirem tranquilo, que as pessoas que estão incumbidas lá de fazer o monitoramento, o gerenciamento de tudo, vão ter certeza que realmente está sendo feito. Né? Isso é bem importante. E eu acho que, eu sempre falo, né, quem é sério nesse mercado, quem realmente quer fazer a coisa acontecer, eu acho que esse tipo de evolução ele vem para somar, né? Eu acho que talvez ele seja um empecilho para quem não quer fazer as coisas da forma correta, porque aí fica o registro e aí que é mais complexo, né? Deixa eu aproveitar, Roberto, que a gente está falando disso, porque surgiram algumas dúvidas. Alguém, que eu já não sei mais o nome, eu só anotei aqui a dúvida, perguntou em relação à verificação do responsável técnico, porque o que acontece? Em geral, a gente treina um monitor de qualidade para fazer o monitoramento e o responsável técnico verifica, né? O que eu fiz? E aí o Roberto daqui a pouco pode dar uma visão mais global aí dos clientes dele. Mas eu criei autocontroles que são monitorar, o monitor monitora e depois o mesmo autocontrole eu uso para fazer a verificação. Então, quando eu entro na indústria, eu uso o mesmo EasyPack, o mesmo dispositivo, né? Entro com a minha senha e daí com a minha senha eu estou cadastrada como verificadora. Aí eu consigo fazer os monitoramentos como verificadora e isso fica registrado também lá. Não sei se eu respondi, mas acho que é isso. E tem mais um recurso do sistema, Clarissa, que é assim, quando você cadastra o checklist, você tem a frequência que que o monitoramento vai ser executado e a frequência e a verificação vai ser executada, ok? Então, se for o caso, você não precisa cadastrar dois checklists idênticos. Você cadastra um só, coloca, olha, ele tem uma frequência de 4 vezes de monitoramento, uma vez de verificação. Aí, o meu é assim. Aí, perfeito. E no perfil do usuário, né? Daí você coloca se ele é monitor, se ele é verificador. Você pode criar grupos de usuários, atribuir alguns checklists a esse grupo de usuário. O sistema tem uma coisa muito interessante, Clarissa, não sei se você utilizou no projeto lá, que é fazer o monitoramento do mesmo checklist por várias pessoas simultaneamente. Tá? Não. Então, vamos supor que você tem um checklist muito extenso e que ele faça o monitoramento em vários setores da empresa.
Então, você pode determinar por setor. Por exemplo, o Beto monitora, por exemplo, uma planta de aves. A plataforma, o abate, a depenagem, né, tal. E aí você coloca que o outro, o Pedro, monitora a sala de cortes, frango inteiro, tal, né? Então, daí, por setor, você determina o campo de ação de cada usuário e eles fazem partes diferentes do mesmo checklist e quando eles vão mandando do aplicativo para a nuvem, o checklist é consolidado. Então, isso é uma coisa bem interessante, Legal. né? Esse Ver eu o não poder conhecia. que outra coisa, vamos supor que tem um problema de internet na empresa e a empresa não está conseguindo acessar a nuvem, né? Isso é uma coisa muito importante. Como o EasyPack, ele baixa os checklists no tablet ou no celular, o monitor pode ir executando os registros tranquilamente por 1, 2, 3 dias e ele vai acumulando no tablet. Quando restabelecer a internet, resolver o problema, vai tudo para a nuvem. Então, não há nenhum impedimento, nada que pare o processo de monitoramento. Entendeu? Isso é um ponto bem legal. Eu estou vendo uma pergunta em sincronização de dados em tempo real. Eu ia Então, até falar. existe sim a sincronização de dados em tempo real ou por demanda. O usuário que escolhe, tá? Porque, na realidade, se você está em áreas que tem Wi-Fi fraco, ele vai levar mais tempo para sincronizar. E, às vezes, ele vai atrapalhar o monitoramento. Então, fica na mão do usuário. Antigamente não era, era automático. E nas últimas versões, a gente colocou na mão do usuário escolher o que fica melhor para ele. Tá? Legal. Vou registrar aqui a presença e mandar um abraço para o Leandro Feijó, querido professor e fiscal do Ministério da Agricultura, aqui nos prestigiando. Brigadão, Feijó. Se tiver alguma coisa para acrescentar aí, fica à vontade. E uma coisa, Roberto, nisso que tu estava falando, essa questão da sincronização, é importante a gente citar, né, que existem para cada não conformidade que você lança, e por isso é muito importante o treinamento de quem vai lançar as informações dos autocontroles, né, no EasyPack, para depois o monitor fazer o monitoramento, é que para cada não conformidade que você lança, você tem que obrigatoriamente fazer uma ação corretiva e, se você quiser, também uma ação preventiva. Então, vamos supor, tem uma situação de não conformidade num local X. Aí o monitor ele vai lançar que está não conforme e ali vai ficar de outra cor, inclusive eu acho que é vermelho, não lembro agora. É isso? E aí fica não conforme ali. E aí o monitor ele precisa voltar nessa planilha para colocar o que foi feito nessa não conformidade. Ele tem que ir lá e colocar qual que foi a ação corretiva que ele tomou, se cadastra quais são as ações corretivas que ele tem que tomar para aquela não conformidade, né? Então você consegue determinar o que ele tem que fazer, que isso na planilha manual você não consegue, né? Com tanta riqueza de informações. E aí ele tem que colocar se aquilo foi... Enfim, se ele corrigiu com aquilo ou não, né? E além disso, a gente pode citar, né, Roberto, que talvez tu pode explicar melhor para nós, a gente tem as questões da melhoria contínua também, né, dentro do EasyPack. PDCA Sim. e tal. O EasyPack ele tem 3 módulos principais, né? Que é a parte de monitoramento, dos registros, né, e verificações, né? Depois ele tem o módulo de melhoria contínua e, por fim, o BI, que vai consolidar todas as informações. E o que você falou dos registros, Clarice, é muito importante. Mais do que preencher planilhas e atender aos requisitos de inspeção, o EasyPack vem para trazer uma gestão sobre a qualidade, né? Então, quando o monitor está fazendo seus registros, que ele verificou uma não conformidade, automaticamente são listadas as não conformidades previstas para aquele item do checklist, as ações corretivas e preventivas, que ele pode ali optar na hora, né? E caso ele tome uma ação corretiva que já resolva o problema, ele pode concluir o registro já como conforme. Mas nesse intervalo, ele pode registrar evidências. Então, ele pode tirar uma fotografia do problema, ele pode escrever um texto explicando o problema, ele pode fazer filmes.
Então, isso, para quem está na retaguarda, para entender o problema que está acontecendo no chão de fábrica, é muito enriquecedor, né? É muito prático. E também, quando ele está escolhendo ali não conformidades que estão catalogadas, sendo que ele pode também escolher por outras não conformidades e descrever em detalhe elas, né? Isso está gerando uma estatística. Então, a supervisão consegue enxergar quais problemas estão acontecendo mais e daí fazer um plano de ação em cima disso, né? Aí que entra toda a parte de PDCA, ver e agir, né? Todas as ferramentas da melhoria contínua. Eu vi uma perguntinha ali, Clarice. Eu vi bastante perguntas sobre, no estado de São Paulo pode usar, no estado de Goiás pode usar. Veja, na realidade, todos os estados, eles autorizam o uso hoje da informatização, não só do EasyPack, mas de qualquer aplicativo, para fazer os programas de autocontrole. O EasyPack é um software que foi planejado para atender os requisitos da inspeção, né? Que é preservar os dados, é não ter fraude, é dar acesso a qualquer hora e qualquer momento à fiscalização, a ter transparência, a ter processos que garantem a qualidade da informação. Então, por exemplo, no papel a pessoa pode digitar 999 em vez de 9 ou de 99. O EasyPack ele tem range de valores aceitos em cada pergunta, seja ela numérica, seja ela um campo caractere, seja um apontamento de problemas em uma imagem, vários tipos de dados que ele tem. Então, tudo isso traz credibilidade e habilita o EasyPack realmente para substituir o processo manual com tranquilidade, com muita segurança. Eu acho até o Leandro Feijó, né, deu uma contribuição aqui falando que tem empresas de má índole fazendo fraude no sistema. E eu acho que nesse sentido é sempre um alerta, né, Roberto, para que quem vai querer fazer esse tipo de implantação, tanto empresas quanto responsáveis técnicos e consultores que trabalham com a área, é que a gente precisa, primeiro, estar sempre conversando com a fiscalização responsável, né, trocando uma ideia, falando sobre quais são os riscos no sentido de se proteger, de mostrar para o fiscal como realmente o processo é transparente, né? E como a gente falou, a questão da índole das empresas, infelizmente, né, existem empresas de boa índole e de má índole. Então, o que a gente está falando aqui é justamente que a utilização desse tipo de sistema por empresas de boa índole, por profissionais de boa índole, ele é um avanço tecnológico, né? Mas a gente precisa, sim, ficar atento a esse tipo de situação e, principalmente, dar muita informação para o fiscal, para que o fiscal ele perceba, né? Ele consiga auditar realmente o sistema e verificar que naquela situação o programa ele não tem nenhum tipo de problema, né? E aí eu não sei, claro, se nesse caso era o ataque ou não. Eu acho que ele também não está citando aqui. Mas, enfim, fica a reflexão. Eu acho que nesse sentido tem vários profissionais aqui que estão preocupados com essa questão da fiscalização. E a gente não está dizendo aqui, né, Roberto, que dá para sair fazendo sem conversar com o fiscal. Eu acho que é mais no sentido assim, que em cada situação, a relação do RT e da empresa, do consultor com a fiscalização, ela tem que ser próxima. Eu acho que vale sempre uma conversa, né? Eu acho que nesse sentido é positivo. E eu queria pontuar, o pessoal que está na live, existe uma legislação em que as empresas de software, o proprietário delas, o gerente, eles são solidários. Tá? Eu não sei se vocês conhecem isso, isso é uma coisa muito séria. Então, se uma empresa de software cria algum sistema que permite fraudar algum processo, seja contábil, financeiro, sonegação, por exemplo, ou um processo de garantia da qualidade, veja a responsabilidade disso. É o alimento que vai chegar na mesa de milhões de pessoas. E o patrimônio dessas pessoas, no caso, por exemplo, o patrimônio da ATAC, o meu patrimônio, sou diretor da ATAC, responderia. Então, de forma alguma, a gente colocaria aí 26 anos de trabalho árduo, de construção, para fazer qualquer coisa que permitisse a fraude. Justamente a estrutura em nuvem é para a gente ter a garantia que isso não vai acontecer. Claro, sempre existem boas pessoas e más pessoas em todos os ramos, né? Mas eu sou um profissional que eu tive muita felicidade em trabalhar com os profissionais de inspeção, aprendi muito,
Em 1996, eu aprendi com um fiscal do CIF como que se fazia rastreabilidade. Hoje, nossos sistemas aqui, não é o caso, mas eles fazem rastreabilidade para todos os mercados mundiais e esse conhecimento veio do pessoal. Então, a ATAC sempre trabalhou em parceria e o que você falou, Clarice, é muito importante. Sempre o procedimento, nós temos um manual de solicitação de uso do sistema junto à inspeção estadual, junto à inspeção estadual, federal, ou seja, CIF ou CIF, né? Justamente por quê? Porque tem que haver uma transparência e a gente tem que entender que o fiscal do CIF ou do CIF que está lá, ele é responsável por aquela planta, né? E é o nome dele também que está ali na frente. Então, a gente tem que estar deixando confortável para ele entender a ferramenta e saber que ele tem uma ferramenta que, ao contrário, vai trazer mais segurança para a auditoria. E eu acho que nesse sentido, e aí eu falo aqui como responsável técnica e consultora, eu acho que nós, profissionais que decidimos encarar esse desafio, a gente precisa estar muito preparado, vamos dizer, inclusive para verificar se a empresa não está cometendo nenhum tipo de fraude nesse sentido. É nossa responsabilidade também, né? Garantir, conferir os autocontroles digitais para ver se não tem nenhum tipo de inconformidade acontecendo ali de dado sumindo, alguma coisa assim, né? Na minha experiência, eu realmente confesso que nunca tive nenhum problema nesse sentido, mas eu acho que vale a dica aí, né, para que todos os profissionais que vão se envolver com essa questão da implantação, com essa modernização, estejam, né, sempre muito atentos. E não é só na modernização, né, Roberto? A gente vive isso no nosso dia a dia. A gente também é corresponsável pelo que acontece nas empresas, então o nosso dia a dia envolve isso, né? Hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma pessoa de uma empresa falando assim para mim, na verdade, um vendedor, né? Falando, nossa, mas a fiscalização incomoda tanto, tem tanta coisinha. Aí eu falei, bom, então tá funcionando, né? Porque quando o pessoal tá achando uma encheçãozinha de saco, é porque tem alguém realmente que está fazendo a vez do consumidor lá dentro da indústria. Eu sempre falo que se não tem nenhuma reclamação é porque alguém não está fazendo o seu trabalho direito, né? Porque sim, não é fácil, dá trabalho, né? Fabricar alimentos. E é legal que todo esse movimento tem valorizado muito o profissional da qualidade, né? Sem dúvida. Antigamente as empresas falavam, tem que pôr alguém da qualidade. Hoje eu faço reunião em indústrias, está o gerente industrial, está o gerente de garantia da qualidade, está todo mundo ali, e realmente é uma coisa muito levada a sério, mesmo porque o país se tornou exportador mundial de alimentos, né, todo esse sucesso que nós temos. E assim, Clarissa, realmente a gente está falando bastante das habilitações junto ao CIF, ao CI, porque é uma pergunta que em todo lugar a gente encontra, né? Realmente uma dúvida geral. E nós temos feito um trabalho de aproximação de todos esses órgãos. A gente está conversando agora, essa semana, estava falando com o pessoal da Bahia, a gente está fazendo um projeto lá na Bahia, e o próprio pessoal da Inspeção Estadual da Bahia gostou muito do projeto, viram o documento que Santa Catarina fez, então começa a ter essa sinergia. E nós fizemos um documento, inclusive, essa semana, com todos os requisitos que Santa Catarina colocou e mostrando que o EasyPack atende 100% deles. Isso é muito importante. É importante ter esse reconhecimento para que os empresários, para que os fiscais se sintam confortáveis em utilizar a plataforma, que já está acontecendo. Tá? O ano passado, inclusive, eu participei de um evento em Porto Alegre, por exemplo. Estava lá o pessoal da avicultura, né? E também toda a cúpula do CIF lá do Rio Grande do Sul. Foi muito positivo, eu apresentei o EasyPack, os recursos, respondi perguntas. E é isso, ele gera muito interesse, muitas dúvidas, justamente porque é uma coisa muito importante, a qualidade dos produtos, né? A gente não pode esquecer disso em momento algum, tá certo? Sim. E aí, você falou sobre melhoria contínua, né? Como é que você vê isso nas empresas? Né? As empresas já têm maturidade? Como é que está? Eu acho que é um processo que, primeiro, é um desafio, né? Primeiro, para o responsável técnico, para quem vai implantar,
porque a gente precisa sair da nossa zona de conforto, aprender algo novo e estar disposto também a ensinar as pessoas envolvidas no processo, né? Mas eu acho que a maior dificuldade, Roberto, na minha opinião, ela vem da cultura da segurança de alimentos, sabe? Que ela independe se é automatizado ou não, que é as pessoas terem essa busca pela qualidade e pela segurança dentro da empresa, né? Agora, implantar o autocontrole digital, eu acho que ele traz a modernidade, ele traz a facilidade, ele acaba com o papel, né? Óbvio que a gente mantém, eu pelo menos mantenho dentro dos meus autocontroles como uma ação preventiva a problemas. Qualquer problema que aconteça com o autocontrole digital, eu tenho as planilhas em papel à disposição, né? Nunca precisei usar, assim, por problema no EasyPack, mas existem, né? Para que nunca se deixe de fazer o autocontrole em função disso. Mas o que a gente percebe é ganho de tempo, né? Então, realmente o processo fica mais dinâmico. Então, acho que esse é o maior ganho. E quando a gente criou o módulo de melhoria contínua, implementamos lá o PDCA, o Ver e Agir, implementamos o Kaizen, que era um projeto com uma indústria automobilística, tá? Que está em andamento. E ali, eu acho que o mais interessante é a visibilidade que a área da qualidade tem das não conformidades e a execução, né, dos planos, das melhorias, dos planos corretivos, o status que está cada coisa. O sistema, quando você cria um PDCA, né, determina a causa raiz lá pelo Ishikawa, né, ou pelo cinco porquês, ele tem essas ferramentas lá dentro, né? E uma vez identificada a causa raiz daquela não conformidade, é feito, né, um plano de ação lá pelo 5W2H, né? E essas tarefas, elas são comunicadas a cada movimento, cada status, mudança de status, se ela foi executada, se ela foi executada parcialmente, se ela está com algum impedimento. Qualquer movimentação no sistema, o sistema dispara um e-mail para os envolvidos naquele plano de ação. Então, isso é muito interessante, essa visibilidade eu acho muito legal, porque a pessoa não precisa ficar se perguntando, olha, como que está aquele problema? Finalizou, resolveu, foi tomada atitude, né? O sistema vai interagir com vários, compreende? Não fica lá no papel, dentro de uma gaveta, né? Roberto, deixa eu responder uma dúvida que já tem várias vezes ela aqui eu esqueci. Pessoal, a live vai ficar salva sim, tá? A menos que aconteça algum problema, mas a princípio vai ficar salva. Tanto aqui no IGTV, quanto eu vou colocar no YouTube também. Depois eu passo para vocês ali aonde acessar, tá? Roberto, deixa eu te perguntar mais uma coisa. O pessoal está pedindo aqui se tem assinatura digital. Isso eu mesma posso responder que tem, né? Mas não sei se tu quer acrescentar alguma coisa. Sim, ele tem, né? E o monitor pode acionar pelo próprio tablet. Ao terminar seus monitoramentos, o sistema habilita o botão para ele fazer assinatura. Isso é bem interessante também. O sistema cuida do monitor, né? Ele avisa que o monitor deixou de fazer o registro, está na hora dele fazer o registro. Então, ele trabalha para facilitar a vida do monitor e ele conseguir produzir mais, né? Depois a gente vai falar sobre retorno de investimento, payback do projeto. Já tem algumas perguntas aqui. Já recebi algumas aqui também. Anotei. No website, né, EasyPack, na área do cliente, também os supervisores podem enxergar todas as planilhas que já foram preenchidas. E, por exemplo, ele tem uma coisa que otimiza muito o trabalho do supervisor. Ele tem uma consulta que mostra todas as planilhas que estiveram todas conformes. Ou já vai em todas as não conformidades que ocorreram. Um filtro que traz, em questão de segundos, tudo na tela do supervisor. Então, ao invés de olhar em cada planilha, sair passando folha por folha, né, tudo aquilo, o sistema já traz pronto para o supervisor, dá uma olhada ali no que aconteceu e também fazer assinatura. Uma vez assinado por todos os envolvidos, então os registros estão liberados para consulta, né? Sim. E aí ninguém mais mexe, né? Então isso é muito interessante. Isso é importante. Legal. Uma coisa também que perguntaram, a construção dos autocontroles dentro de para cada empresa é customizável sim, né, Roberto? Cada empresa pode fazer de acordo com a sua necessidade.
E até acho que isso é legal a gente falar, que isso não é aplicável só na indústria, né, Roberto? Não sei se tu quiser citar isso. Sim, por exemplo, nós temos um cliente aqui que trabalha com sebo, né? Mas, na verdade, ele está implantando os programas de autocontrole na frota. São 100 carretas. Então, tem uma série de planilhas, checklist, na saída do caminhão, tanque, na chegada, e também em relação ao processo produtivo também. E todos esses checklists a gente cadastrou tranquilamente no sistema. Tá? Por exemplo, tem um projeto que é uma indústria de frutas, uma fazenda. Então, lá eles têm uma série de também programas, inclusive programas externos de órgãos europeus, de clientes, né? Então, tudo isso está sendo implementado dentro do projeto. E os checklists são cadastrados exatamente como já existem. É só uma transcrição do checklist no Excel para dentro do sistema. Isso que é o ponto forte do sistema. Ele é altamente flexível, né? Ele não Inclusive para ingessa. restaurante, enfim, né? É. Serviços de Eu alimentação como um todo. estive ano passado numa missão no Paraguai, apresentei a solução na Sociedade Paraguaia da Qualidade e apresentei no hospital, apresentei numa escola, apresentei num hotel, apresentei numa mina de um minério mesmo, de extração, sabe? Inclusive, não sei se tem alguém de fora do país, o aplicativo ele está em português, inglês, francês e espanhol. Então, ele está já portado para 4 línguas, justamente porque a gente quer escalar o produto, né? O EasyPack é um software feito para ter baixíssimo custo, tá? E ser fácil de utilizar, fácil de implantar e rápido, né? Que a empresa consiga usufruir rapidamente dos benefícios. E talvez uma dúvida que eu tô vendo que se repetiu aqui, Roberto, e também era uma dúvida minha, mas existem dois momentos de acesso ao EasyPack. Um é o dispositivo, que pode ser tablet, celular, que o monitor vai até o local, então ele preenche, vamos dizer assim, lá no local mesmo, né? Inclusive, a ordem de preenchimento você consegue fazer de acordo com o layout da indústria. Isso é super legal. E outra que é o acesso do usuário no computador. Então, por exemplo, enquanto o RT está mexendo no seu computador lá, acessando, o monitor vai estar monitorando no dispositivo, né, Roberto? Acho que pode citar em qual tipo de dispositivo que ele roda. Sim, ele trabalha com o sistema operacional Android, tá? Então, um dispositivo não precisa nem ter chip, né, de internet, nada, pode conectar no Wi-Fi da empresa, como ele trabalha com registros offline, né? Então, por exemplo, o monitor pode estar fazendo os registros lá, chegou em algum lugar da empresa que tem Wi-Fi, ele detecta e já manda para o banco de dados na nuvem. Então, o responsável técnico pode ir acompanhando durante o dia toda a coleta de informações quase que online. Isso é muito positivo, né? Se Sim. vai acontecendo alguma não conformidade importante lá, vai ser detectado imediatamente, né? Tem uma coisa muito interessante também, Clarice, que eu esqueci de falar, que são agendas de tarefas. Então, vamos supor que tem uma tarefa extemporânea. Você quer que faça uma verificação no domingo de uma câmara fria. Então, o pessoal da supervisão pode agendar essa tarefa para determinado monitor ou determinada função, né? E vai aparecer no tablet essa tarefa. E caso ela esteja ligada ao checklist, basta ele clicar na tarefa e já vai abrir o checklist para ele executar. Isso é bem interessante Bem também. interessante. Nós implementamos agora apontamentos extemporâneos no próprio checklist. Então, por exemplo, se você tem lá 5 repetições por dia, mas fora do ciclo, lá, cada 1h30, por exemplo, o monitor percebeu uma não conformidade. Ele tem um botãozinho lá que ele coloca, olha, é um registro extemporâneo, fora da cronologia do ciclo, né? Da frequência, porém vou registrar aqui. Também é permitido. Tá? Ele tem como justificar, por exemplo, por que ele não fez o monitoramento. Vamos supor que ele tinha que monitorar algo e o setor está parado porque quebrou o equipamento. Então, ele pode colocar lá como não observado o motivo e aí o sistema vai entender, né, aquela situação.
E fica o registro, né? Que daí, numa fiscalização, o fiscal consegue ver por que que naquele dia não tem o registro, né? E uma coisa legal que também é interessante a gente citar, né, Roberto? Que é, por exemplo, você quer que ele registre a temperatura de uma câmara frigorífica. Você consegue fazer com que ele registre em foto. Isso eu acho que, para mim, é a parte mais legal. Mas deixa eu responder uma pergunta aqui, que foi alguém perguntou, não lembro o nome, como que faz para implantar, né? Os passos para implantação. Eu vou só citar que aqui em Santa Catarina, pelo menos, o que a gente tem de passos para implantação é você pedir uma autorização por escrito, né? Então, o proprietário da empresa precisa solicitar isso para o serviço de inspeção, dizendo que tem a intenção de fazer, para daí poder fazer os trâmites, né? E eu vou aproveitar para responder uma outra pergunta junto, que falava assim, se o fiscal pode não aceitar, né? E eu acho que sempre a gente tem que evitar esse tipo de confronto, né? Eu acho que a gente sempre tem que tentar conversar, explicar e tentar demonstrar quais que são as vantagens e a segurança daquilo que a gente está pretendendo fazer, né? Mas pelo RISPOA, pelo 2017, né, atualizado, a empresa ela tem que garantir que o autocontrole ele seja eficiente nas ações e que ele seja auditável realmente, né? Então, se tiver alguma coisa errada, tanto no papel quanto no registro que seja digital, aí a empresa vai sofrer sanções. Agora, se está tudo certo, a questão não é ele ser digital ou no papel, na minha opinião, tá? Então, não sei se tu quer acrescentar alguma coisa nos passos também. Exatamente isso. Inclusive, para facilitar os clientes, a gente elaborou, né, um manual de orientação para fazer esse processo de solicitação. Inclusive, nesse manual, a gente tem outros processos e outras aprovações de clientes que permitiram que a gente divulgasse, justamente para, às vezes, o seu fiscal não tem conhecimento do aplicativo, né, não teve contato ainda, vai conseguir consultar lá na SEI, acho que era SEI, no site, e lá vai ver os processos similares que já foram aprovados. Mas eu concordo contigo, Larissa. Eu acho que assim não é um procedimento de embate, ao contrário, é um procedimento de somar esforços, porque na realidade a empresa, eu vejo hoje os fiscais com muita capacidade, muito conhecimento, são pessoas preparadas e eles têm muito a colaborar com o processo produtivo da empresa, né? Eu aprendi isso na minha carreira aí. Então, eu nunca vi com olhos negativos, pelo contrário. A gente, quando apresenta o material, a explicação do sistema, fundamentação, essa segurança, né, para o fiscal, que o sistema realmente não tem fraude, é inviolável, né? Então, aí eles ficam tranquilos e até ajudam a conseguir a homologação. Tá? Sim. E Eu complementando, nesse material, né, tem uma declaração de um técnico da inspeção em Brasília, dizendo basicamente o seguinte: a empresa pode optar por fazer os programas de autocontrole de forma informatizada, não tem nenhuma norma que diz que não, porém o sistema tem que ser transparente, seguro, tem que permitir acesso a qualquer momento para o fiscal, com senha personalizada, né? E isso é o que a gente fez. A gente implementou justamente isso. Por quê? Porque nós sabemos que o produto vem para somar, vem para facilitar a vida dos fiscais e das empresas, e é o que eu vejo hoje os empresários, todo mundo quer trabalhar direitinho. Né? Eu acho que quando o objetivo é esse, né, Roberto? Quando o objetivo da empresa que implanta, o objetivo do profissional que está lá, né, defendendo o consumidor, o objetivo do fiscal, porque o fiscal ele é o representante nosso também lá, né? Grande parte deles funcionários públicos, pagos, inclusive por nós, para nos defender enquanto consumidores. Então, eles têm o papel deles e é natural, né, que eles questionem e que eles queiram saber como funciona, porque esse é o papel deles. Então, eu acho que sempre o nosso posicionamento tem que ser de conversa, tem que ser de entender qual que é a dúvida, qual que é o problema e se realmente existe alguma chance de fraude ali, se a empresa está com mal intencionada, e o profissional ele tem que se colocar à disposição para ajudar a fiscalização. Eu acho, esse é o meu jeito de pensar, e se todo mundo estiver objetivando a mesma coisa, que é produzir alimento com qualidade,
a coisa só vai, né? Eu acho que é benefício para todos os lados. Maravilha. E daí, Clarice, sobre a questão de custos, né? O Uhum. EasyPack é um software que foi feito para ter baixo custo, tá? Então, ele tem um pequeno valor de ativação, que basicamente são os custos que nós temos com licenciamento de software para colocar no data center, abrir espaço no data center, né? E depois ele tem um valor mensal, né? Que cobre a hospedagem dos dados no data center, a atualização de versões e o suporte, tá certo? Nós temos uma planilha de payback. Eu fiz um estudo para uma indústria frigorífica que é cliente da ATAC, até inclusive, entre economia de tempo de pessoas, economia de papel e toner, certo? Deu R$ 11.000 no mês. É uma indústria grande, mas é muito importante esse valor, né? Então, a gente tem estudos aqui de payback em um mês, né? Assim, é absurdo. Mas, em geral, 4 meses você consegue o retorno sobre investimento, né? É muito vantajoso. Então, não tem por que não implantar. A política nossa comercial é agressiva mesmo, e a gente quer levar esse produto aí para estar dentro das indústrias desse Brasil todo aí, somando, né, com as indústrias para elas conseguirem evoluir, atingir novos mercados, né, e crescer cada vez mais. Eu acho que nesse cenário, mais do que nunca, né, Roberto, as empresas elas precisam realmente se reinventar, elas precisam buscar, porque o mercado pós-Covid-19 ele vai ser mais exigente em relação à segurança dos alimentos produzidos, em relação à segurança voltada à saúde mesmo, né? A gente aprendeu muito nesse processo. Então, o cenário pós-Covid ele vai ser mais exigente e as empresas que estiverem preparadas, elas também vão conseguir se posicionar melhor nesse mercado, bem como os profissionais também, né? E quando você fala de profissionais, é uma coisa bem importante, Clarissa, que para nós, pela experiência que a gente tem de software, de implantação de sistema nas empresas, a gente tem bem claro que o aplicativo é uma ferramenta. Mas agora existe um trabalho aqui do EasyPack em trazer veterinários, pessoas capacitadas para conhecer o aplicativo, porque na realidade tem esse outro fator, que é o responsável técnico, que é a pessoa que vai implementar o programa de autocontrole. Essa consultoria, esse trabalho de corpo a corpo lá com o cliente é fundamental para mudar processos, procedimentos, né? Tudo isso. Então, no nosso Instagram, no EasyPack Qualidade, né, a gente vai começar a engajar todo esse pessoal. Até combinamos, né, de periodicamente colocarmos lá material explicativo. Sim. Então, o nosso objetivo é ser uma antena parabólica aí que vai puxar todas essas, encontrar essas sinergias, né, entre aplicativos, conhecimento, né, e levar isso tudo a clientes. Eu participo de um grupo de profissionais que trabalham com frigorífico a nível nacional, né, e todo dia eu vejo dentro desse grupo solicitação de profissional para a área da qualidade. É impressionante a demanda que existe. Então, eu convoco aí a todos os profissionais para se juntar, né, ao EasyPack e que a gente possa trocar informações e até replicar currículos, pessoas, poder fazer essa ponte. Né? E acho que é legal, né, Roberto? Eu me coloco à disposição aqui também. Sei que tem várias perguntas que não foram respondidas através aqui do meu Instagram, também se precisar e-mail, telefone, a gente fica à disposição e tenho certeza que o pessoal aí do EasyPack também. Nossa live vai cair daqui a pouquinho, então só quero agradecer imensamente, Roberto, aí pela tua contribuição. Acho que foi super positivo. Agradeço mesmo, era um assunto que fazia tempo que eu queria trazer. Então, brigadão pela tua participação mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, nós todos aqui, o nosso time, né, representando toda essa equipe. Foi um prazer falar contigo, é muito legal falar com alguém que tem tanto conhecimento, tanta bagagem, né, isso é bem importante. E eu peço desculpas ao pessoal se a gente não respondeu alguma pergunta, não conseguiu pegar aí, mas estamos à disposição, só fazer contato conosco, né, pelo Instagram ou pela internet, www.easypack.com.br. E fácil achar a gente, estamos à disposição. Vamos
acelerar essas parcerias aí e invadir esse Brasil todo. E produzir cada vez mais alimento de qualidade, que é isso que é o objetivo, né? Com Certo? certeza. Gente, brigadão então. Obrigada, Roberto. Boa noite para todo mundo. Obrigada pela participação, gente. Tchau, Um tchau. abraço a todos. Obrigado. Tchau.